Olha quem voltou, Hermano, de novo aqui com mais um vídeo da trilha do Inova Academy para a gente chegar até a nossa POV, né? Prova de valor. A gente já viu sobre árvore de problemas, a gente já falou sobre mapa de empatia, a gente já falou sobre matriz CSD e agora a gente está se encaminhando aí para sair de casa, ir para a rua e fazer entrevista com os nossos usuários, né? E para ajudar vocês a fazerem boas entrevistas, eu trouxe aqui algumas dicas, né? Então, nesse vídeo que não necessariamente a gente vai estar falando sobre ferramentas, mas sim algumas dicas que vocês utilizem que possam ajudar vocês nesse processo, né? Então, bora lá? Então, bora para a partida. Aí vai ter uma vinheta. Tururu. Começamos! Então, algumas dicas para que vocês possam utilizar na hora de fazer essas entrevistas de vocês, né? Eu vou trazer aqui vários pontos que eu acho que são importantes a gente citar, né? E aí eu espero que isso possa ajudar vocês a fazer aí, montar esse cronograma de perguntas para que vocês possam ir para a rua, entrevistar as pessoas e voltar para casa e ter esses resultados, né? Então, o primeiro deles é evite perguntas de sim ou não. Isso não vai ajudar vocês muito a identificar o mercado de vocês, a identificar possíveis dores, né? Então, você já teve problema ao ir na feira? Sim. Sabe? Tipo, não ajuda, sabe? Então, tentem fazer o que a gente chama de WH questions em inglês, que são perguntas tipo, quando? Como? O que? Sabe? Tipo, o que você fez quando isso aconteceu? Como que você lida quando algo acontece? O que você faz quando você precisa de X, Y, Z? São perguntas que incitam a pessoa a responder respostas mesmo corridas. Não é um sim ou não. Isso não vai ajudar muito vocês. Então, usem WH questions, né? Perguntas que não são sim ou não. Então, se vocês imaginam que a resposta da pessoa vai ser um sim ou um não, nem pergunte. Tenta reformular para, quando acontece algo desse tipo, o que você faz, né? Para que vocês tenham respostas mais fidedignas aí para que ajudar vocês na pesquisa. Segundo ponto, evite perguntas que induzam a pessoa a uma resposta. Então, você gostaria de ter um aplicativo que resolve a sua vida, pipipipopopó? Óbvio que a pessoa vai responder um sim, né? E não é isso que a gente quer. A gente quer realmente entender profundamente quais são as dores dessa pessoa, o que, ela está buscando fazer, porque aí sim a gente vai estar criando um sistema, uma solução que vai atacar essa dor e que a pessoa vai querer comprar, usar, pagar por isso, né? Então, não entrem nessa ego trip aí, né? De a pessoa disse que sim, então meu serviço é sensacional. Não. Tentem buscar realmente respostas reais, respostas que sejam sinceras. Porque se a pessoa estiver mentindo para você, vocês vão se quebrar a cara no futuro. Né? Então é importante levar isso em consideração. Terceiro ponto, não apresente proposta de solução. Lembra que a gente ainda está só analisando até a POV, né? Então a gente quer entender se há uma necessidade. Então, em vez de pensar, você gostaria de usar um aplicativo que faça XYZ? Pergunte, quando você teve XYZ, o que você fez? Né? Então, tentem buscar a raiz do problema. Qual foi a dor real do usuário? O que ele fez sozinho, por conta própria, para sair dessa situação, para melhorar a situação que ele está buscando, né? Então, usem e abusem desses artifícios para que vocês entendam melhor o público que vocês vão depois apresentar a solução de vocês. Tá bom? Terceiro ponto, perguntar experiências do passado em vez de suposições do futuro. Justamente, em vez de falar, você usaria tal coisa, se você tivesse 5 mil reais, o que você. Sabe, tipo, em vez de ficar pensando em coisas do futuro, pergunte histórias, experiências que a pessoa já teve no passado. Porque aí a pessoa ela vai ter uma profundidade de detalhes muito maior para falar para vocês. E com essa profundidade, vocês vão conseguir tirar aí várias nuances, informações que vão ser válidas e que vão ser super úteis para vocês montarem o próprio negócio de vocês. Né? Então, levem isso em consideração também. E, por último, está com uma proposta de marketplace. Então, se você tem uma ideia de criar um marketplace, que, enfim, não recomendo, mas é algo muito comum que as pessoas gostam de fazer, lembre-se sempre de entrevistar ambos os lados. Né? Então, se eu estou fazendo um serviço que conecta
o fone de ouvido ao mouse, eu não posso entrevistar só o mouse e ver que há uma dor do mouse. Eu tenho que entrevistar também o fone de ouvido para saber se isso conecta, né? Então, normalmente o que a gente vê em pessoas que fazem validação de marketplace é que o cara só valida a dor do cliente. E o meu parceiro, e o meu fornecedor, como é que fica, né? Isso tem que ser levado em consideração porque marketplace é uma cadeira de várias pernas. Se a gente só tem uma perna para se segurar, a gente não vai conseguir sustentar isso ao longo prazo, né? Então, se você já tiver uma ideia de fazer um marketplace, valide de cara essas várias personas que você tem. Porque se uma hipótese, se uma persona não for validada, não tem como o sistema gerar. Então, levem isso em consideração também, tá bom? Mais dicas para vocês aí. Forms é muito bom para pegar mais respostas, quantidade, né? Mas entrevistar pessoas é o que dá mais profundidade. Então, busquem trazer informações qualitativas para as entrevistas de vocês. Não é só perguntar no formulário, onde vocês não vão ter uma profundidade de detalhes, né? Então, quando a gente faz pesquisas e tal, a pessoa ela pensa duas vezes antes de escrever alguma coisa nas respostas, né? Ela tenta deixar mais polido o texto que vai ser enviado. E isso, por mais que seja uma pessoa querendo passar uma boa impressão, não é bom para vocês que estão querendo validar um negócio. Porque talvez aquela real dor que a pessoa. Que é esse que é o ponto que vocês querem atacar, a pessoa não falou porque ela achou que seria estranho, seria feio. Então, tentem ao máximo marcar entrevistas com as pessoas. Irmã, a gente está numa pandemia. Pô, vamos marcar uma call online. Pede para a pessoa dedicar ali meia hora do seu tempo para a gente conversar, sem distrações. Ou então marca com uma pessoa num café, num coworking, usando máscara, se protegendo, né? O importante é pegar essas nuances que a comunicação não verbal possui, né? A comunicação escrita não possui. Então, aproveitem isso bastante. A terceira dica agora desse segundo bloco é, ao fazer entrevistas, ou grave, ou faça entrevistas em duplas. Por que eu falo isso? Para que uma pessoa ela fique atuando como o entrevistador e a outra pessoa ela seja o coletor. A pessoa que vai estar anotando as respostas do entrevistado, colocar, o entrevistado ficou apreensivo quando perguntamos sobre o ponto tal, né? Isso é importante que a gente faça, né? E, obviamente, avisa a pessoa que está sendo entrevistada sobre esse processo. Então, é, fazer aqui comparações, né? Olha seu álcool em gel. Eu sou o eu sou o fone de ouvido, eu vou te entrevistar e o meu amigo aqui, o mouse, ele vai estar anotando a nossa conversa, tá bom? Então, talvez ele pode conversar também, interagir, mas não se preocupe que ele está aqui para fazer esse papel. Deixar isso claro é muito importante para que o convidado ele se sinta confortável, né? Em conversar com vocês, em trocar ideia. Então, é importante a gente ter esse ponto também. Beleza? Então, a gente já falou aí sobre entrevistas em profundidade é melhor. Outro ponto, use o formulário como um canal de aquisição para entrevistar as pessoas. Então, nenhum problema em usar um formulário para tentar validar uma ideia. Mas vamos tentar buscar isso de uma forma mais profunda? Então, se vocês querem lançar um formulário, beleza, lança o formulário. Mas nas perguntas, coloca assim: você está disponível, disposto a uma conversa rápida com a nossa equipe, via Google Meet, presencial, para que a gente possa conversar mais profundamente sobre o tema? Se sim, coloca aqui o seu nome, telefone, e-mail que a gente vai entrar em contato, sabe? E aí vocês podem usar pessoas que já demonstraram interesse em responder o formulário de vocês e chamar essa pessoa para um café, chamar essa pessoa para um papo mais aprofundado. E isso pode ser muito valioso para que vocês tenham aí essas respostas, né? Outra dica importante, usem os 5 porquês. Então, justamente ali, voltando um pouco da parada de o que é consequência, o que é causa, o que é sintoma, o que é problema de fato, às vezes a pessoa fala um problema de cara que ela vê, mas esse problema não é a raiz do problema, né? É uma consequência de algo que está acontecendo. Então, uma dica que eu posso dar para vocês também é tentem usar a dinâmica dos 5 porquês. Para quem não conhece a dinâmica, é assim: quando a pessoa lança algum problema, alguma situação, vocês perguntem, mas por que tal situação acontece? Né? Aí a pessoa, tal situação acontece porque X, Y, Z acontece. Entendi. E por que você acha que X, Y, Z acontece?
Ah, XY acontece porque X, entendeu? Então a gente vai buscando junto com a pessoa qual é a raiz real do problema, né? Então é importante que a gente use esses artifícios para ter o máximo de informações que sejam válidas, que sejam valiosas para a nossa equipe. E para encerrar, né, faça a entrevista como uma forma de conversa. É importante que o entrevistado ele não se sinta acuado, ele se sinta, sabe, ele se sinta confortável em conversar com vocês. Eu acho importante também frisar que, ao entrevistar a pessoa, o que está sendo avaliado é a temática, é o contexto, são as hipóteses de vocês, e não a pessoa que está sendo avaliada. Né? Então, às vezes, a pessoa fica, dependendo do modelo de negócios, do mercado que a gente está querendo atacar, às vezes a pessoa fica meio acuada de responder, nossa, mas eles vão me julgar porque eu faço isso. Mas é realmente a gente quer entender essa situação, né? Então, deixar bem claro para o usuário que ela pode ser sincera, que a gente não está aqui para julgar ninguém, a gente só quer entender o contexto. Então é muito importante que a gente leve isso em consideração, tá? Buscar respostas, buscamos respostas com sinceridade, sem medo de julgamentos. Isso é muito importante fazer esses alinhamentos. E, para encerrar, tenha um roteiro das perguntas centrais, mas saiba ser ágil para seguir uma conversa saudável com o entrevistado, sem parecer um interrogatório, né? Então, vocês têm um range, né, um campo de exploração dentro das perguntas de vocês. Tem algumas perguntas-chave que são as primeiras ali, que vão começando a dar norte para a conversa, mas, cara, deixa o entrevistado de vocês falar. Sabe, tipo, se ele estiver saindo um pouco do foco, tenta voltar ele um pouco do foco. Ah, mas nesse caso aqui, o que acontece? Para realmente a gente buscar fazer umas pesquisas que sejam válidas e que sejam bem interessantes. Mas deixa o entrevistado confortável e joga, né? Se o cara tá falando muito mais sobre um problema que vocês estão percebendo, isso não estava na nossa hipótese inicial, mas isso é um baita de um potencial para a gente explorar, para a gente ver se tem mercado, se tem sentido, vai catando essas informações, porque todo o processo de criação de negócio ele é iterativo, né? Então a gente teve uma hipótese que a gente não validou, a gente volta duas casas, refaz, a gente faz novo, né? Então é importante que a gente leve isso em consideração, tá bom? E é isso, gente. Essas foram as dicas que eu trouxe para vocês. A ideia desse vídeo aqui é que vocês explorem bastante, que vocês montem certinho uma lista de perguntas que devem ser feitas, sempre lembrando dessas regras que eu falei aqui, né, dessas dicas que eu falei para vocês hoje. E o próximo momento a gente vai falar sobre como consolidar as pesquisas. Então, beleza, a gente aprendeu a montar a nossa pesquisa, bora para a rua, bora entrevistar, bora captar essas informações e agora a gente vai consolidar essas informações em um só lugar para tirar insights, né, pontos de atenção, para que aí a gente possa realmente validar ou invalidar nossas hipóteses e nossa proposta de valor, né? Então é isso, um abraço para todos vocês e até a próxima. Tchau, tchau.